Olá, boa noite. Eu venho lá do Rio de Janeiro, mas venho muito feliz por estar aqui nessa casa tão acolhedora e que faz com que a gente se sinta tão bem. Eu me sinto muito bem aqui e hoje então nós viemos fazer assim uma reflexão muito importante, porque Jesus, ele foi trazendo alguns ensinamentos para nós que foram mais esclarecidos hoje com a doutrina espírita, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho. A gente tem condições de aprofundar um pouquinho mais naquilo que ele falou, que é a ideia. Por quê? Porque naquela época Jesus contou algumas histórias, Jesus fez algumas citações, mas ele não aprofundou muito porque nós ainda não estávamos preparados. Hoje nós já estamos na maturidade espiritual. Hoje fica muito mais fácil da gente entender. Estou aqui, tem aqui uma jovem, uma criança na palestra, e aquilo que eu vou falar, elas entenderão. Mas naquela época que Jesus falava, muitos adultos não entendiam ainda o que ele falava. Mas isso, de certa forma, foi bom porque esse ensinamento ficou preservado. E tem aquela passagem da porta estreita. Trouxe aqui duas passagens sobre a porta estreita que nós vamos refletir sobre ela. Há algumas reflexões que certamente terão muito mais, mas a gente vai trazer algumas leituras sobre ela para a gente refletir. A primeira está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que essa porta larga conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e poucos a encontram. Então aqui ele está falando da porta. O que ele fala? Olha, se esforça por entrar na porta estreita, porque a porta larga é fácil de se entrar, e muitos entram pela porta larga. Mas ele fala, quão pequena é a porta da vida. Olha que interessante. Então, quando você passa pela porta estreita, significa que você está vivendo. E quão apertado o caminho que a ela conduz. Quão poucos a encontram. Então, a gente começa a pensar aqui no seguinte: quando Jesus trouxe esses ensinamentos, ele não trouxe nada teórico. Jesus não era nada teórico, ele era prático. Então, tudo que Jesus trouxe para a gente é para a gente colocar na prática da nossa vida. Não é para a gente admirar, é para a gente olhar e se colocar ali. Então não tem teoria, tem prática. Tanto que ele fala, entrai pela porta estreita. Inicialmente a gente pode pensar o seguinte: a gente entra por uma porta. Normalmente quando a gente entra por uma porta, a gente não fica parado ali na porta, não é verdade? Não fica ali embaixo do umbral. A gente passa pela porta. Então a porta é uma passagem. Então a porta estreita, a gente vai de um lugar para o outro. A porta larga também. A gente vai de um lugar para o outro. Então essa porta, ela significa não um fim em si, mas um processo. Então é importante que isso vai permear muitas nossas reflexões de hoje. Então quando Jesus fala, passa pela porta, se esforça para passar pela porta estreita, e siga, você vai ter um processo para chegar a algum lugar. A gente está aqui, passa por aquela porta, estamos em outro cômodo. Então eu estou aqui, passo pela porta estreita e vou entrar em outro local. Então a gente pode dizer então que a porta estreita não é um rápido, é um momento um pouco mais longo da nossa vida. Tanto que ele fala aqui, né? Tão pequena é a porta da vida. Então significa que viver não é uma coisa assim trivial. Porque ele já começa aqui, né? Tem uma hora que ele fala que a gente se esforçar para... Então a vida, ela exige um esforço. Mas o que é que a gente consegue na vida sem esforço? Me falem. O que a gente consegue sem esforço? Vocês conseguem alguma coisa sem esforço? Nada. Se a gente não se esforça, não tem vitória, não tem conquista, né?
Qualquer, seja um esforço para alguma coisa externa ou seja um esforço para alguma coisa interna. Então ele fala, se esforçar para poder passar por essa porta. E aí eu fui lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 909 diz o seguinte: será que o homem poderia, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que se a gente se esforçar, a gente se tornaria uma pessoa mais paciente? Ou a gente seria uma pessoa um pouco mais solidário? Será que pelos meus esforços eu conseguiria ser uma pessoa que perdoaria mais? É essa a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos falam que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos de nós fazemos esforços. Então, a gente está falando de esforço para se conseguir alguma coisa. Estamos falando de processo para se chegar em algum lugar. E aí os espíritos falam, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ele qualifica o insignificante. Olha só, se você fizer um esforço insignificante, não, muito insignificante, aí a gente para pensar. Gente, será que perdoar é um esforço muito insignificante? Será que para eu atingir um objetivo de me melhorar, ser uma pessoa melhor, é um esforço muito insignificante? Pela visão dos espíritos, sim. Principalmente daqueles que chegaram lá. Mas aí a gente pode começar a refletir um pouco sobre esse muito significante. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Nós estamos aí às voltas com as Olimpíadas, não é verdade? Então os atletas, eles estão lá prontos para tentar conseguir dar o seu melhor para representar o país, ganhar uma boa medalha. A vida do atleta é uma vida fácil? Atleta vive com dor, vocês sabem disso, né? Atleta sente dor o tempo todo. A bailarina, para chegar ali, é um sacrifício. Mas você não vê eles reclamando, você não vê eles dizendo que a vida tá, nossa, tá demais isso, tô treinando 5 horas por dia, tô não sei o que, a bailarina, ai, não aguento. Você vê isso? Não. Então, peraí, eles estão fazendo um esforço que eu não consigo fazer nem 10%. E estão felizes. Para eles, esse esforço para ganhar essa medalha é muito insignificante. Para mim, às vezes um esforço para correr, que eu estou treinando para ver se no final do ano eu faço uma corridinha de 5 quilômetros, para isso, para mim, tem hora que eu fico, meu Deus, por que eu fui entrar nisso? Eu vou parar, o que eu estou fazendo aqui? Não, seja firme, Jorge, né? Porque sem esforço a gente não consegue. Então, o que eu quis trazer o exemplo deles? Porque dependendo do nosso propósito, aquele esforço fica pequeno. Às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade de medicina, tem que estudar muito, mas ela estuda de boa. Por quê? Porque ela está se visualizando como médica, que é aquilo que ela quer, ou um engenheiro, ou qualquer coisa que a gente realmente tenha um propósito, ou seja, o nosso propósito faz com que o esforço se torne menor. Aquilo não fica pesado para a gente, porque a gente quer aquilo. E sabe que para conseguir, precisa passar pela porta estreita, precisa de uma trajetória, precisa de um processo. Então, às vezes o esforço fica insignificante quando a gente está firme no aquilo que a gente quer. E a gente vai atrás, e aí as coisas ficam. Agora, quando a gente não quer, nossa, como pesa, né? Como pesa aquilo que a gente faz, que a gente não queria fazer, que a gente vai arrastado. É isso. Então, uma das leituras é essa. A outra também, existem várias outras, dessa muito insignificante, é o seguinte. Para melhorar as nossas inclinações, ele faz esforços muito insignificantes, mínimos, pequenos. É porque, gente, eu não preciso me esforçar, uma coisa pesada, para me tornar melhor. É um pouco a cada dia, um degrauzinho de cada vez. Então, eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho daqui a pouco, quando eu vejo, eu já consegui andar um pouquinho. Eu não preciso querer já fazer um passe de mágica e me tornar um espírito iluminado. Não é assim. O que ele está dizendo é que é um processo. Agora,
Como diz a página, no que esperais. Se a gente ficar parado, não significa que a gente não está andando. Mas se andar um pouquinho, significa que a gente se movimentou. Então os Espíritos falam, poucos têm vontade, né? O que falta é a vontade. Qual é a nossa vontade? O que a gente quer realizar? Para onde a gente quer ir para poder entrar pela porta estreita? E ele fala, muitos de nós não fazemos esforço. Olha o que os Espíritos falam. Poucos fazem esforços. Olha que interessante. E esse poucos fazem esforços faz uma ligação que daqui a pouco eu vou falar aqui do livro Os Mensageiros. Será que a gente não está se esforçando o suficiente? Tem gente que faz um esforcinho, carrega 1 quilo de alguma coisa. Ah, meu Deus, isso aqui está demais. E tem gente que carrega 10 quilos e fica quietinho, né? Então, tem essa coisa dos esforços. Na questão 646 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, está subordinado a determinadas condições o mérito do bem que a gente pratica? Ou seja, eu pratico um bem, né? Esse mérito que eu pratico aqui, ou outro pratica ali, ele é a mesma coisa, ele está subordinado a determinadas condições. Ou seja, será de diferentes graus o mérito que se resulta na prática do bem? A resposta dos Espíritos. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Então, quando a gente tem uma facilidade para praticar o bem, aquilo tem um mérito. Quando a gente encontra obstáculos, que a gente precisa vencer muitas coisas para fazer aquele bem, aquilo tem outro mérito. É diferente, né? Então agora eu vou ter que fazer um estudo em Macaé, né? Porque aqui está muito perto. Quanto mais difícil, maior o mérito. Aqui está fácil, né, cara? Aqui é fácil encontrar vocês aqui, então é uma maravilha, né? Então ele fala, nenhum merecimento tem em fazer um bem sem esforços, quando nada custe. Isso é fácil de eu fazer, então eu faço. E melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. E aí ele lembra aqui do óbolo da viúva. A viúva deu do necessário. Então aquele bem dela, né, isso é uma passagem de Jesus, em que ele fica observando ali na porta do templo as pessoas dando dinheiro. E os ricos chegavam e jogavam dinheiro naquela gasofilácio, que era um negócio de prata, e fazia aquele barulho das moedas caindo, né? Todo mundo, nossa, como é que esse deu tanto dinheiro, né? E a viúva foi lá e colocou 2 moedinhas, que quase não fez barulho. Aí Jesus já destaca, ela deu mais do que os outros. Os outros deu o que sobrava, ela deu do que ela tinha para o próprio sustento. Aí é diferente. Então o mérito é nisso. Então às vezes, quanto mais esforço a gente faz para fazer o bem, ou mais dificuldade, mas mesmo assim a gente faz, esse bem tem mais mérito. Esse mérito, para quê? Tem alguém lá anotando, lá no mundo espiritual, Jorge, foi lá fazer o estudo no átomos, fulano, não, não é isso. É uma questão de consciência. É uma questão da gente encontrar dentro de nós a paz. O que a gente precisa muito hoje é essa questão do bem-estar, de estar bem. A gente olha as pessoas e percebe que muitas pessoas não estão bem. Qual é o caminho para a gente estar bem? É o caminho de nós estarmos dentro da lei, de praticarmos o máximo possível a solidariedade com o nosso próximo, termos compaixão, termos piedade. Jesus falou, meu jugo é leve. A única coisa que você precisa fazer é ser caridoso. A partir do momento que a gente faça esse esforço de dar a nossa contribuição para um mundo melhor, esse retorno, ele é interno. A gente vai encontrando paz naquilo que a gente tem. A gente vai se aborrecendo menos. A gente vai tendo mais confiança na vida, mesmo diante dos contratempos e das dificuldades que a gente tem. A gente se asserena. É isso que é o mérito. A gente se asserena. A gente encontra paz. A gente começa a ter mais momentos de lucidez do que confusão mental. Isso por si só já é um grande benefício. E aí vamos lá. Então, ele vai dizendo aqui para a gente passar pela porta estreita, porque ele fala da larga, né? A porta larga,
muitos são os que por ela entram. A porta estreita simboliza que esse processo vai exigir de nós, da gente retirar alguma coisa. Você imagina que tem uma porta estreitinha, eu preciso passar por ela. Se eu sou cheio de bolsa, isso aqui é o meu tesouro. Eu vou ter que largar essas bolsas para poder passar, né? Se eu estou carregado de um fardo muito grande, para passar pela porta estreita, eu vou ter que deixar aquilo pelo caminho, né? Então, é isso. Tudo que eu tenho de excesso vai me impedir de passar por aquela porta. Então, esse processo é um processo também de refinamento e depuração. Agora, para passar pela porta larga, eu posso passar com o que eu quiser. Porque ela é larga, eu posso carregar o que eu quiser. O necessário e o desnecessário passam por ali. É o que ele fala. Vamos agora trazer isso um pouco, sair do comparativo, porque Jesus também é muito legal, porque ele faz as pessoas pensarem pela prática. É realmente uma porta estreita, não dá para passar tudo. A larga dá. Mas o que significa isso na nossa vida? Significa o seguinte: quando a gente está numa situação e a gente se acomoda naquela situação, a gente não precisa fazer esforço, né? Eu tenho um trabalho assim que é complicado, mas eu já conheço os maluquinhos que trabalham comigo, então já sei lidar com eles. Então eu vou ficando por aqui. Não está muito bom, mas está bom, mas pelo menos eu já sei jogar aqui no jogo deles. Eu tô nesse relacionamento, numa coisa, mas não tá bom, mas também não tá ruim, não sei como é que vai estar. E assim a gente vai arrumando algumas desculpas para a gente se acomodar, mas no fundo a gente não tá bem naquela situação. Eu tô com um jeito aqui, eu poderia ser uma pessoa melhor, poderia me esforçar mais, mas por enquanto as coisas estão dando certo, não vou mexer nisso não. Vou deixar as coisas do jeito que estão. As finanças estão apertadas, não estão? Mas está dando para pagar, espero o 13º, tiro férias, vendo 10 dias, e aí a coisa vai acomodando. Para que eu vou ter agora e passar por uma porta estreita de ter que estudar mais, de ter que deixar de fazer determinadas coisas, fazer isso para eu poder conseguir uma posição melhor? Não, deixa como é que está. Essa porta, Jesus fala que é a opção da maioria de nós. É a opção da comodidade. É aquela que tá tudo bem. Não preciso fazer muita coisa, né? Deixa do jeito que tá. Time que tá ganhando não se mexe, né? Se acontecer alguma coisa depois, a gente vê o problema, a gente vê. Só que o que acontece? O mundo está em movimento, né? O universo está em movimento. O que está parado nesse mundo? Me diz. Nem esse piso aqui não está parado, porque está aqui, os átomos, está tudo em movimento. A energia toda está em movimento, tudo está em movimento. O corpo de vocês, enquanto vocês estão sentados aqui, me escutando, ele está trabalhando direto, entendeu? Está direto trabalhando. O cabelo está crescendo, a unha, o sistema digestivo, a respiração. Se de repente tem um vírus que entrou na corrente sanguínea, ele está se defendendo. Olha só, é trabalho o tempo todo. Então, a vida é movimento o tempo todo. Aí quando a gente entra na inércia, a gente está em dissonância com a vida. A gente paralisa, só que está tudo andando. Eu não estou andando para trás, porque o espírito não retroage. Mas quando a gente paralisa, o que acontece? As coisas andam e a gente fica. A lei de Deus é a lei do bem, não é a lei da neutralidade. Não, eu não estou fazendo bem, mas eu também não estou prejudicando, não estou fazendo mal. Já está, porque a nossa proposta é de fazer algo. Se todo mundo entrar no neutro, ninguém fazer o bem, a gente caotiza, ficou caos. Alguém precisa estar produzindo alguma coisa em prol do outro para a gente poder se encaminhar. Então é importante essa questão. A comodidade é essa paralisia. Olha, eu preciso mudar a minha alimentação. Mas não dá para fazer isso agora. Vou botar daqui a pouco. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer um tratamento. Eu preciso estudar. Eu preciso me melhorar. Preciso olhar para mim e ver que de repente eu posso contribuir mais. Tudo
isso às vezes vem na nossa cabeça, mas a gente tem o livre-arbítrio de ir ou não. E ele fala, com poucos o encontram. Poucos encontram a porta estreita. E aí a gente olha, né, a situação que está o nosso planeta. É uma situação muito complicada. As pessoas, elas estão querendo que as suas posições que prevaleçam sobre a outra. Algumas pessoas, né, principalmente a gente tem infelizmente alguns países, né, mas eu vou falar aqui do nosso país, a gente tem uma certa cultura de, se for possível levar algum benefício nessa situação sem ter nenhum esforço, eu quero sempre ganhar alguma coisa, né? Mesmo que isso, se eu estou ganhando alguma coisa sem fazer o esforço para ganhar aquilo, significa o quê? Ninguém está perdendo. Alguém está perdendo. É isso aí. Por isso que Jesus falou, está lá no mandamento, não adulterarás. Ih, acho que eu estou falando em propriedade, estão tirando até meu microfone. Ai, meu Deus. Falei alguma coisa devida. Eu estou percebendo É o anjo da guarda. Eu fico prestando atenção. É o anjo da guarda, está repetindo tudo. Brincadeira. Então, olha só. Por isso que Jesus falou, não adulteres. Porque quando a gente adultera, significa que a gente ganha alguma coisa enquanto o outro está levando prejuízo. Eu vou vender essa água aqui, mas eu vou botar meia água mineral e meia água da bica. E vou botar aqui na garrafinha, eu estou ganhando, mas outra pessoa está perdendo. Então, mas isso é o quê? O ideal eu vou produzir uma garrafa de água mineral para vender. Mas eu posso vender menos. Aí eu boto menos. Estou aqui na porta larga, menor esforço e maior lucro. Essa ideia não é boa. Um dia eu estava lá na praia, aí eu vi um rapaz catando latinhas. Aí ele catava latinha e botava um pouquinho de areia dentro. Como eu sou uma pessoa muito expressiva, né, eu devo ter estranhado, eu devo ter olhado com uma cara assim, né, o que será isso? Né? Aí ele falou assim, eu olhei, aí ele respondeu assim, eu boto um pouquinho de areia aqui nessa, porque o cara paga muito pouco pela latinha, então aí eu entendi, aquela areia da praia era para a latinha pesar mais na hora que ele bota areia, amassa ali e vem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu falei, só que acontece que o cara que está comprando sabe que ele faz isso. Por isso que ele baixa o preço também. Fica uma corrente do mal, né? Fica a corrente do mal. Ele vai, coloca areia, o outro sabe que ele é esperto, vai colocar areia, cobra barato, ele vai. Então, assim, observar, gente, esse nosso modelo mental de querer sempre ganhar sobre o outro. Isso é muito importante da gente estar atento, porque uma das leituras que eu tenho aqui, essa é a porta larga, né? Vou para lá agora, vou aproveitar que tem um jovem, tem criança aqui, já vou também dar o exemplo. Vai para a escola, vou estudar direito, chega lá, colo do outro. Que adulto também faz isso, infelizmente, tá? Cola dali do outro. Opa, passa isso aí para mim. Adulterou. Isso é a porta larga. Não aprende, não se esforça. Então é importante da gente observar esses pequenos detalhes, né? Então, se eu faço amizades por interesse, se eu quero buscar relacionamentos por interesse, o que é isso? Que ligações são essas? Isso é a porta larga. Que a gente está vendo um benefício, mas não estamos fazendo o nosso esforço para isso. Tudo bem até aqui?
essa passagem ela é riquíssima. Então, de vez em quando eu vou para um lado, aí volto, vou para o outro, né? Eu já dei essas duas interpretações aí da porta larga. Primeira do comodismo e a segunda que você está prejudicando seu irmão, né? Nessa porta larga. E aí a gente vê o mundo do jeito que está. Todo mundo desconfiado um do outro, né? Não era para ser assim, se cada um fizesse a sua parte. E a segunda passagem, ele fala o seguinte, que está em Lucas capítulo 13, 23 a 30. Alguém fez essa pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí responde Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer, mas nós aí ele vai dizer assim: nós comemos e bebemos na sua presença, e nos instruíste nas praças públicas. E ele vai responder, o Senhor, com a porta fechada: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticares a iniquidade. Então, essa passagem aqui é uma passagem muito forte, né? Depois tem uma continuação, mas a gente vai explorar essa. Primeiro que ele fala, já chega alguém e pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ou seja, já estava rolando ali naquele ambiente no ar de que a salvação era um negócio que não era para muitos. Então ele já vai perguntar para Jesus: vem cá, são poucos, né? São poucos os que se salvam, né? São poucos os que vão passar de ano? São poucos os que estão se esforçando, né? Mas aí a gente pergunta, né? Salvar, né? Salvar de quê? Quando a gente quer se salvar de quê ou de quem? De onde é? Como é que se salva? Que salvação é essa? Às vezes a gente se salva de um perigo, de alguma coisa, mas salvar de quê ou de quem? Vocês têm ideia de quem que a gente se salva? Do inferno. Do inferno. De nós mesmos. De nós mesmos. Entendeu? Só se for de um inferno que está dentro de nós, porque do lado de fora não tem, né? Então, olha só, é salvar de si próprio. Porque sabe quem é que apresenta o maior perigo para nós? Somos nós mesmos. Exatamente isso. Não é o outro. Se o outro vier nos assaltar, roubar o celular, roubar isso, roubar o carro, não sei o quê, o maior perigo somos nós. Porque a depender do que eu vou fazer diante daquela relação, é que vai vir o aprendizado. Porque o que é material, vai. E se levou a minha vida, eu vou para o mundo espiritual. E vou num resgate. Então, agora, se eu entrar num processo de revolta, de inconformação, ou de vingança, ou de perseguição, aí sim, é eu que estou produzindo isso. Então, é olhar o que eu estou produzindo, que eu preciso me salvar, né? E aí ele fala, né? São poucos que se salvam. Quando pergunta para Jesus, aí ele fala: se esforça por entrar na porta estreita. Olha a resposta de Jesus, interessante. São poucos que se salvam? Ele podia dizer assim: são poucos, são muitos. Ele não fala, né? Não, ele só fala o seguinte: olha, entra pela porta estreita. É isso, não importa o outro. O outro fala assim: são poucos, não importa o outro, importa é você. Eu falo assim: se esforça para entrar na porta estreita, porque muitos vão tentar transpor e não vão conseguir. Então já falamos que a porta estreita ela exige renúncia. Ela exige a gente tirar o desnecessário de nós. Jesus falou: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, será queimada, né? Então, tudo aquilo. Então, olha só, que árvore que o pai não plantou? Ele plantou o ódio? O pai plantou o ódio? Plantou a vingança? Não. Plantou a preguiça? Não. Então, tudo isso vai ser exterminado. Isso é temporário. Tudo isso é uma fase. Ele plantou a inimizade, a discórdia? Não. Então, não foi isso que ele plantou. Então, tudo isso vai ser exterminado do nosso planeta, exterminado do nosso eu, a depender do nosso empenho. Então, quando ele fala aqui,
esforçar para entrar pela porta estreita significa tudo aquilo que o pai não criou, você deixa. Aí tem um ódio desse vizinho quando ele faz isso. Nossa senhora, ele põe um carro nessa posição, não posso colocar. Ou fica ouvindo uma raiva de fulano de tal quando ela fala isso. Isso não foi a árvore que Deus criou. Então, na hora de passar pela porta estreita, vai ter que deixar. Vai ter que se livrar desse ódio. Vai ter que tirar dessa mágoa. Vai ter que se livrar dessa provocação, porque isso não serve. Agora, para entrar nesse processo. E ele fala, eu vos asseguro que muitos procurarão transpor essa porta e não vai poder transpor. Olha que interessante isso, né? Aí está lá o livro dos Espíritos que falam, né? Não tem vontade. Ou, porque quando ele fala aqui, olha, que não vai poder transpor, porque o pai de família vai fechar a porta. Vai ter uma hora que o pai de família fecha a porta e a gente de fora vai começar a bater, querendo entrar. E ele vai dizer, ó, não sei de onde sou, não te conheço. Então vamos pensar um pouco nisso aqui em termos práticos da vida, né? Então essa porta aqui vai ter uma hora que ele diz que o pai de família fecha essa porta. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? A gente tem a nossa vida, ela é feita de ciclos. Vocês sabem disso, né? A gente, há um tempo atrás, era uma criança, depois adolescente, depois adulto, depois idosos e depois a gente está lá no mundo espiritual. Uma hora a gente está no inverno, uma hora está na primavera, verão e assim vai. Tudo são feitos de ciclo. Uma hora as coisas na vida estão assim, numa serenidade, que a gente fala, ai, que coisa boa, tomara que fique assim para sempre. E esquece que não vai ficar, né? E tem hora que está tudo se revirando, mas também vai passar. Então são tudo ciclos que a gente precisa observar nós naqueles ciclos ali. É o ciclo natural da vida. Então tem uma hora que é a hora da gente passar pela porta. Está na hora de fazer isso. Vai. Porque vai ter uma hora que aquela porta vai se fechar. E aí a gente não vai poder mais entrar. Vai ficar ali esmurrando. Então tem uma hora que é uma hora da vida da gente se melhorar, se preparar espiritualmente. Por exemplo, se eu estou na idade adulta e sei que o próximo passo é a maioridade, já é mais da que a maturidade, já está já na terceira idade, não sei nem se usa mais esse termo, porque os termos eles vão se mudando, né? A gente não sabe, né? Mas vamos colocar aí a terceira idade, ou quarta idade, que agora a gente vai a quarta, quinta, né? Então, eu sei o que vai vir ali. Então tem coisas que eu posso fazer agora. Vai ficar mais difícil. É o ciclo. A porta fecha. Poxa, aí chega lá na frente, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter me empenhado de resolver aquilo, eu podia ter conseguido fazer as pazes ou retornar o meu relacionamento com um familiar que eu deixei de falar com ele e ele desencarnou. A porta fechou. Já era, não dá mais para falar, já foi. Tanto que Jesus fala, reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque vai ter uma hora que vocês não vão estar no mesmo caminho. E aí eu vou dizer, poxa, eu deveria ter voltado a falar uma coisa tão boba. Então, o que ele está dizendo? Tem ciclo para tudo. Tem os seus momentos e a gente precisa observar, porque tem uma hora que a porta se fecha. Nada é para sempre. Isso é um fato. Nada é para sempre. Então, o que eu preciso fazer agora? É isso que a gente precisa refletir. Agora é hora de estudar, agora é investir na minha espiritualidade, de eu assumir um trabalho na casa espírita, de eu estudar isso, ou de eu tentar conquistar algo. O que é? Cada um tem o seu momento. Mas o que acontece é o seguinte, tem uma hora que ele fala, isso é uma interpretação, tá, gente? De uma forma bem geral, para a gente começar a perceber se a gente não está procrastinando.
estamos prorrogando coisas que a gente deveria estar fazendo. A gente vai deixando para depois, vai deixando para depois, e sabe o que acontece? O depois chega. Aí a gente, nossa, e agora? Agora já é. Agora não dá mais. Agora passou. Né? E é isso que ele fala aqui, ó. Não te conheço. A outra interpretação, claro que tem, que é muito atualíssima, é essa virada de chave do nosso planeta, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, em que a gente está tendo esse momento agora para comprar o nosso passaporte para entrar no mundo de regeneração, que lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que nesse mundo de regeneração, para quem não ouviu falar, existe uma evolução do mundo. Como nós já fomos um planeta primitivo, agora somos um planeta de expiação e provas, às portas de um mundo de regeneração, que é um mundo onde não tem inveja, está lá no capítulo 3 do Evangelho, né? Não tem a cobiça, as pessoas elas se encontram, elas estabelecem mais laços de amor do que de egoísmo. É um mundo muito melhor do que esse nosso. Mas para entrar nesse mundo, eu preciso me preparar agora. Se eu não me preparar, deixando todos aqueles excessos da porta estreita, eu não consigo entrar lá. Então, essa também é uma leitura. Eu vou querer, poxa, eu queria ir para esse mundo melhor, mas não te conheço. Como é que Deus não conhece a gente? Né? Que eu falo assim, porque esse pai de família é Deus, né? Como é que Deus vai dizer para mim, Jorge, eu não te conheço, não sei de onde você é. Mas eu estava lá no Atmos, fiz palestra, eu fui em tal lugar, falar para a Maristela me conhece, ela ligava para mim, para eu ir lá. Ele, ó, não sei de onde é que sois, vós que praticais a iniquidade. Não está, está proibido de entrar aqui. Na realidade, o que é esse eu não te conheço? Deus conhece todos nós. Nós é que não conhecemos. É uma quebra de sintonia. Se eu estiver aqui no trabalho apenas por um motivo de vaidade, de orgulho, ou para humilhar o outro, ou eu chego aqui e falo palavras lindíssimas, saio daquela porta ali, saio catando cavaco, fazendo um inferno na vida dos outros, como diz o amigo, Deus vai dizer, eu não sei de onde é que você é, não te conheço, né? Porque você estava totalmente contra aquilo que você supostamente acreditava. É essa dissonância que Jesus está falando, porque Jesus ele era muito ferrenho e forte contra a hipocrisia, que é algo que eu vejo que ainda está muito disseminada, né? A gente tem uma hipocrisia por muitas vezes velada. A gente aceita, mas não aceita. Dentro de nós a gente não aceita aquele fulano, aquele comportamento, aquela pessoa. Observa isso, que isso é muito importante da gente perceber. Então ele fala aqui, né? Fechou a porta, significa isso. Deu tempo, acabou. E aí? Poxa, podia ter feito aquele trabalho, podia ter me esforçado naquele relacionamento, eu podia ter me empenhado numa atividade na casa espírita que eu fui convidado, eu podia ter feito um tratamento a sério, levado a sério o tratamento que me foi passado para a minha saúde. Agora a coisa está difícil. É isso que ele fala. A gente estava ali na sua presença, mas aí Deus fala, afastai-me de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então é importante que a gente, nesse momento aqui, né, como eu falei, são algumas interpretações da porta estreita para a nossa vida. Né? É observar que uma hora a porta vai fechar e fecha. Né? Se for usar assim, um exemplo muito comum de todos nós, a porta de todo mundo vai se fechar uma hora nessa vida, não vai? Quem sabe a hora que ela vai se fechar? Ninguém sabe. Então vai deixar para amanhã, vai procrastinar, aí a porta já fechou, não fez a mudança que havia se proposto de fazer quando recebeu esse corpo de carne. Né? E a gente agora vai continuar aqui no outro finalzinho desse texto. Né?
Então ele fala, afastar de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Iniquidade é o quê? O crime, aquele que infringiu a lei. E claro que é a lei de Deus, que é a lei de amor. Aí continua Jesus falando, então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, e participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então ele vai assim, prantos, né? Quando a pessoa chora, prantos e ranger de dentes, um pranto é um estado de tristeza, né? A gente pode chorar de alegria, mas Jesus está falando aqui, quando a criatura não passou pela porta estreita, é um pranto de tristeza, e o ranger de dente é um sofrimento, né? A gente range o dente quando está doendo. Quando a gente vê quem? Outros que estão lá no reino de Deus, estão na felicidade, e não, tem até aquela parábola do Lázaro e do rico, né? Em que o Lázaro, quando chega no mundo espiritual, porque ele passou uma vida de misérias e dificuldades, e ele chega no mundo espiritual, mais uma dificuldade redimida, né, resignada, ele chega lá, e depois o rico, quando chega, que não dava nem comida para Lázaro, ele chega e vê Lázaro lá naquela situação, e ele fica assim, pede para Lázaro pelo menos vir molhar um pouquinho aqui a minha boca, porque ele estava morrendo de sede. Então aqui Jesus coloca novamente essa figura, né? A gente vai ver que alguns estão no reino de Deus e a gente não está. A gente percebe essa diferença, né? Aí outra coisa que ele fala, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia. Ou seja, não tem escolhidos para o reino de Deus. Não tem uma religião, não tem uma seita, não tem uma casta, não tem uma classe de pessoas. Qualquer um pode acessar o reino dos céus, que é um reino de felicidade, que ele fala aqui, participarão do festim do reino de Deus. E os que forem últimos serão os primeiros serão os últimos. Essa frase é muito gostosa, né? Porque às vezes a gente é o último aqui nesse planeta, né? A gente é discriminado, a gente é deixado de lado, a gente não é amado por alguns da nossa família, a gente vê que um irmão é mais amado porque nós somos espíritos imperfeitos. Então tem mãe e pai que amam mais um filho do que o outro, às vezes a gente não é tão amado, isso é muito claro. Quando não é verbalizado, que ele fala, eu não amo você, eu amo ele, eu amo mais ele do que você. Quando você está no trabalho, que você dá o seu melhor e você é discriminado. Quando você por conta de uma questão física ou intelectual, você é o último. É isso que Jesus diz. E são os últimos. Você é o último aqui na Terra. Tá? Agora ele fala que os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Claro que para os últimos serem os primeiros, precisa de uma vivência cristã. Não é simplesmente sofrer. Não. É saber tirar proveito do sofrimento. É aprender alguma coisa com aquele estágio em que a criatura está vivendo. Isso sim é que ele fala que os últimos serão os primeiros são os últimos. Então, gente, isso aqui é muito libertador. Sabe por quê? Porque não importa em que classe, em que situação eu estou aqui na Terra. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou analfabeto, se eu sou letrado, isso é irrelevante. Porque o que importa é realmente a nossa afinidade, né, com a lei divina. E para finalizar o nosso estudo de hoje, tá engraçado aqui porque esse celular está exatamente na frente do relógio. Entendeu? Aí eu quero disfarçar para olhar a hora, que quando o palestrante olha a hora, todo mundo também dá uma olhadinha, não é mesmo? Está acabando. Aí o cara tem que chegar um pouquinho para cá assim. Tem uma dica, quando está desligado, que eu ligar, faltam 2 ou 3 minutos. Ah, é? Tem isso? Tá. Então já passou, né? Não, vou ligar o projetor. Ah, projetor? Ah, pensei que fosse o microfone. Bom, então a gente também pode interpretar, né, como a gente falou, que a porta estreita é um processo, é uma passagem, tudo aquilo que, quando ele fala se esforçar, que vai levar para um patamar melhor. Essa é a porta estreita, né?
Então, por exemplo, a nossa encarnação é uma porta estreita, não é? Porque qual é a ideia da gente ganhar esse corpo? É sair daqui melhor do que chegou. Mas eu posso entrar pela porta larga e viver uma vida paralisada. Ou eu posso me esforçar para ser uma criatura melhor. Então, esforçar e passar pela porta estreita. Tem uma vida digna. Tem uma vida que você contribua para o bem da humanidade. Tem uma vida que as pessoas, ao lembrarem de você, elas têm um momento feliz, elas mandam uma vibração feliz. O umbral também pode ser a porta estreita. Percebe que a porta estreita é um negócio muito legal. Porque quando a gente sai daqui do mundo físico, muito carregado dos fluidos materiais, que a gente sai muito materializado, a gente sai pesado. E o umbral é um lugar para depurar todas essas energias, todos esses fluidos desnecessários ou prejudiciais para a gente ir para uma escala maior. Então, às vezes, o umbral também é uma porta estreita, que a gente passa ali por um momento difícil. Um tratamento de saúde pode ser uma porta estreita, porque você entra numa situação, faz um tratamento e sai melhor ali. Agora, olha só, o tratamento de saúde, Jorge, por que eu vou fazer um tratamento de saúde se o corpo vai morrer? Né? Não vai, né? Mas por que eu vou fazer o tratamento de saúde? Quando você está tratando o corpo, a gente está se reeducando, está reeducando o espírito. Você está mudando valores. Você está se ajustando de uma forma que o espírito ganhe uma experiência ali que ele vai levar para a eternidade. Não está só curando o corpo, está curando também o espírito. Então, o tratamento de saúde, ele pode ser uma porta estreita, porque vai exigir esforço, vai exigir mudança, mas também pode ser uma porta larga, quando eu nem ligo. Tomo um remédio, continuo a fazer aquilo que eu faço, está muito bom, o remédio está bom, ok, tá, como é que fala? Sustentando o corpo, ele não morrer, mas a alma não aprendeu, não exercitou a renúncia, não exercitou uma renovação. Você observa como é que Jesus, associado a esse ensino da doutrina espírita, como é que ele é didático para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, às vezes, um sofrimento físico, um sofrimento emocional pode ser uma porta estreita. O sofrimento emocional não é para derrubar a gente, é para que a gente possa se tornar uma criatura melhor, né? Então, acho que com essas reflexões de hoje, eu acho que elas são suficientes a encher bem a cabeça de vocês, né? Que a gente possa, assim, estar feliz por entrar nessa porta estreita. Eu trouxe aqui no momento do estudo, deixei passar, mas eu vou trazer agora esse livro aqui, Os Mensageiros, né? É um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é riquíssimo, muito rico mesmo. E aqui eles estão lá no centro de mensageiros, em que eles preparam as pessoas para serem trabalhadores em nome de Jesus e da espiritualidade para atender os campos da doutrinação. E aí, então, André Luiz vendo aquilo, puxa, mas quanta gente, né? Que beleza! Aí, vamos ver aqui que eu... deixa eu ver quem é que fala aqui, né? Que fala com ele. Bom, Tobias, né? Fala com ele assim. Aí, eu vou te ler só um pedaço para você. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Estão preparados lá no mundo espiritual. Aí depois eu vou pular um pouquinho aqui. Saem milhares de mensageiros, que eles chamam de mensageiros, aptos, ou seja, prontos para o serviço. Mas são muito raros os que triunfam. Olha isso. Isso aqui tem a ver com o que Jesus falou 2000 anos atrás.
esforçai por entrar pela porta estreita, mas são poucos os que conseguem. E aqui Tobias está falando, saem vários, são poucos os que triunfam. Alguns conseguem uma execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Ele diz que longas fileiras de médiuns e doutrinadores, né, para o mundo carnal, partem de lá, desse centro de mensageiros, com as instruções necessárias, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Olha a porta estreita. Então eles preparam essas pessoas para vir aqui, para melhorar esse planeta. Os espíritos são empenhados que a gente se melhore. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao semelhante, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, cada um de nós tem um papel, cada um de nós. Ninguém está aqui, né, com uma boa mensagem, no inicial falou, né, nós já temos a semente, nós já temos o instrumento, a gente só precisa semear, só precisa fazer aquilo que nós viemos fazer. Ah, Jorge, o que a gente veio fazer? Obedecer à lei de Deus, sendo criaturas melhores. O melhor presente que a gente dá para o nosso planeta é a nossa transformação. Quando a gente se transforma, o mundo se transforma, porque eu vejo um mundo diferente. Eu atuo, eu ajo, meu comportamento, minha conduta é diferente. O outro recebe aquela minha conduta diferente. Ele é tocado, porque é o amor que transforma as criaturas. É só o amor, não tem outro instrumento. E aquele amor, ele vai... Alguns ele toca mais profundamente, alguns mais suavemente. E cada vez que eu vou amando mais, cada vez que eu vou me transformando, me tornando melhor, o mundo retribui também. Porque tudo aquilo que a gente coloca para fora, vem de volta para nós. E que possamos continuar nossa noite com muita paz. Muito obrigado.